Fala galera, beleza? Aqui é o professor Luciano para mais uma videoaula com vocês. Lembrando sempre que se você está gostando do canal, curte, se inscreve, compartilha, divulga aí para a galera, beleza? Então vamos lá, vamos para mais uma videoaula? Bom, gente, dando sequência às nossas aulas de literatura, hoje a gente vai falar um pouco do romantismo. O romantismo ele foi um movimento cultural e artístico e político também que surgiu na Europa no século XVIII. Ele veio assim para contrapor o domínio da razão que tinha naquela época. Então a gente tinha o que? A gente saiu do neoclassicismo, onde a gente tinha o domínio da razão, o domínio da forma, e o romantismo ele nasceu com o intuito de reivindicar a personalidade sensível e emocional dos indivíduos. Então ele vem para quebrar com essa razão e ele vai fazer o que? Ele vem dar ele vem dar voz ao quê? Ao sensível, ao emocional, ele dá voz ao indivíduo, as características dos indivíduos. Uma das principais características do romantismo gira em torno da fantasia, do sentimento, da paixão, da imaginação, que foram as bases para a sua definição. Diante disso, apareceu como uma forma de reagir contra os pensamentos do neoclassicismo. Lembra que a gente estudou o neoclassicismo, onde a gente tinha volta aos ideais gregos, a volta da razão. O romantismo ele vem nessa linha, ele vem na linha de quebrar isso, ele vem contra essa linha. Então, assim, que o neoclassicismo ele não possibilitava a liberdade de expressão aos artistas, nem valorizava as suas criações. Então ele vem o quê? Eu vou colocar eu no indivíduo, não mais a obra, mas sim eu como indivíduo, a minha criação. Então, através do romantismo se desenvolveu a poesia ultrarromântica, dos romances e dos romances históricos, que se popularizaram a partir da ascensão da imprensa e da burguesia comercial, possibilitando o acesso das classes que ainda não tinham contato com a literatura. Então, essa ascensão da burguesia e da imprensa, ela conseguiu difundir muito rápido as ideias do romantismo. Então, assim, a burguesia, que então ainda não tinha acesso ao poder, eles começaram a ter contato com a literatura, então o romance ele consegue se expandir mais rápido. E aí, qual que é o contexto histórico? O contexto histórico do romantismo é que o romantismo é considerado um movimento que possibilitou a mudança de um estilo de vida, principalmente no campo artístico. Foi nesse período que tivemos a mudança da liderança, que a burguesia aristocrática passou para a burguesia. O romantismo teve maior ascensão a partir do advento do iluminismo, pois passou a favorecer os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade por todo o mundo, demonstrando nesse momento a transformação universal. Então, o mundo passava por uma transformação e a literatura ela acompanha isso. A gente sempre vai ver isso na literatura. A literatura ela sempre vai acompanhar os momentos históricos. Então, assim, nesse momento a sociedade como um todo passou a ser reconhecida e não apenas o clero e a nobreza, porque a gente tinha então antes o quê? A gente tinha o clero e a nobreza lá no topo e o resto. Então, o que importava era o clero e a nobreza. Então, assim, pode-se dizer o quê? Que a expressão principal do romantismo é a liberdade, que pode ser vista em diversos campos. Por exemplo, no campo político, a gente tem a superação do absolutismo. No campo econômico, a gente vai ter o quê? O liberalismo. No campo artístico, a derrocada das regras e preceitos clássicos. Então, a gente tem toda essa mudança na literatura, a gente tem toda essa mudança não só no campo artístico, mas a gente tem no campo econômico, a gente tem no campo político. As primeiras manifestações do romantismo aconteceram na Alemanha, Inglaterra e França, sendo possível observar diversas mudanças culturais. Na Alemanha, o início da ruptura da perspectiva clássica veio através do Sturm und Drang, Tempestade e Violência, que foi um movimento antecessor do romantismo. Na Inglaterra, pode ser observada como a poesia de Young Walter Scott. Esse último tem grande influência em nossa literatura, com o romance histórico medieval, por exemplo, nas obras de José de Alencar. Então, assim, você vê que o nosso romantismo ele vai sofrer também, mesmo a gente estando aqui do outro lado do oceano, ele vai sofrer influência diretamente da origem do romantismo, porque nessa época, por causa do mercado expansivo, então a prensa, então a literatura ela consegue se expandir mais. Na França, por sua vez, ela iniciou-se com o movimento iluminista, através de Rousseau, de Diderot, que já lutava contra o convencionalismo. Então, assim, o romantismo ele tem essa característica de ruptura, de uma mudança, que era o que estava acontecendo. A sociedade em si, ela vivia um momento de ruptura, e a literatura ela vai ao encontro disso.
Então a gente vai ter aqui, ó, as principais características do romantismo são o que? O subjetivismo, e a evasão ou escapismo. Então, o que seria esse subjetivismo? Que é o predomínio da emoção, do sentimento. Nesse caso, as obras apresentam uma função emotiva e centrada principalmente no emissor. Os autores apresentam sua realidade pessoais, pois existe a imposição do eu artista. Pode citar, por exemplo, a poesia de Castro Alves, que apresenta claramente a emoção e o subjetivismo de forma sintática. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos pegar esse trecho aqui do Navio Negreiro, ó. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio ou se és verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto esse borrão? Astro, noites, tempestade, rolais da imensidade, barrei dos mares, tufão. Então a gente tem esse poema aqui do Castro Alves, que é um trecho do Navio Negreiro, que ele mostra bem essa coisa do subjetivismo, dessa coisa do centrado no eu, assim. Então você vê que assim, aquela coisa do sentimentalismo, aquela coisa forte, que é uma característica também da poesia, do romantismo. A gente tem também o que? Escapismo ou evasão, que é uma característica bem presente quando se fala no romantismo, visto que os autores românticos eram bastante idealizadores e possuíam uma insatisfação constante. Nesse período, o romântico assumia um papel revolucionário, ou se deprimia ou buscava a fuga. Então, se a gente for pegar aqui, ó, esse poema, por exemplo, do Junqueira Freire, aqui, ó. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte, vem, tu és terno, de dois fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo, pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem, tu és o nada, tu és a ausência das emoções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Então se a gente for pegar aqui, o que é isso? Ele é uma fuga, ele vê a morte como a fuga dele, ele se deprimia, então ele buscava a fuga, e que geralmente quando a gente fala do ultrarromantismo, essa fuga também ela vem associada à morte, ela vem essa fuga da realidade, essa fuga do que eu estou vivendo. Então aqui ó, vamos falar agora um pouco do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil teve início em 1936, quando Gonçalves de Magalhães lançou o livro Suspiros Poéticos e Saudades, que apresenta diversas poesias. Além disso, ele lançou na França uma revista intitulada de Brasiliense. Pode-se destacar 3 gerações do romantismo brasileiro. Então qual que é a primeira geração aqui? A primeira geração é a geração nacionalista ou indianista. As obras dessa geração eram marcadas pela exaltação da natureza, medievalismo, exaltação da figura do índio. Então o índio ele passa a ser o herói nessa parte. O índio ele vai ser visto como aquele índio forte, guerreiro, como aquele índio herói. Então, assim, os principais autores foram o quê? Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães e Araújo de Porto Alegre. Então, se você for pegar no Gonçalves Dias, a gente vai ter lá a Canção do Exílio, onde ele exalta a pátria, que tem Minha Terra, tem Palmeiras, onde canta o Sabiá. Então, é um poema até bem conhecido, então ele vai fazer essa exaltação à pátria. Então, você tem esse nacionalismo, você vai ter algumas obras, assim, o índio visto como no Guarani, o índio visto como aquele índio guerreiro, como aquele índio forte. Aí você tem o que aqui? A segunda geração. A segunda geração, que ele é também conhecida como mal do século. Essa geração também ela ficou conhecida que é a geração ultrarromântica, que ficou conhecida também por byroniana. Por quê? Porque ela teve grande influência do poeta Lord Byron também. As obras apresentam uma carga de egocentrismo, negativismo, pessimismo, desilusão, e a principal característica é a busca pela fuga da realidade. Então, assim, a gente vai ter sempre nessas obras, assim, ele é chamado também do mal do século, porque os autores dessa obra, eles acabaram morrendo muito jovem. Por exemplo, a Paris de Azevedo morreu jovem, e assim, eles tinham essa depressão, essa fuga da realidade, eles tinham uma desilusão com o mundo. Então as obras, elas são bem assim. Então quem vão ser os principais nomes aqui? Ó, o Paris de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Então você vai pegar assim, então ele é o ultrarromantismo. A segunda geração também é conhecida como ultrarromantismo. E a gente vai ter o que? A terceira geração, que a gente fala que é a geração condoneiro. A gente fala também que a terceira geração é a geração realista. Então essa geração ocorreu na metade segunda do reinado de Dom Pedro II e foi representada por obras que representavam as lutas internas, também conhecida como a geração hugoana, pois teve influência do poeta Victor Hugo, que falava sobre as políticas e sociedade. Então assim, o grande nome aqui foi o Castro Alves, que ele tenta o poema Navio Negreiro, que é um poema bem forte. Ele era conhecido também como
poeta abolicionista, e juntamente com Tobias Barreto e Souza Andrade. Então a gente vai ter aqui dentro dessa terceira geração, a gente já fala que também é a geração realista, que é a que a gente vai o quê? Vai retratar, a gente sai daquela fuga da realidade, a gente vai cair dentro da realidade, vai mostrar também o que? A nossa realidade, tudo que está acontecendo aqui. Gente, em Portugal, o romantismo ele pode ser compreendido assim em duas fases. Diferente do Brasil, ele não teve aquelas três fases. Ele tem dois momentos. Então, no primeiro momento, os autores como Almeida Garrett e Alexandre Herculano tematizam suas obras questões históricas e políticas que envolviam Portugal na época. Então, as obras do primeiro momento do romantismo, ela vai parecer com o nosso terceiro momento, na verdade, que ela vai falar mais que das questões históricas, das políticas, tudo que envolvia Portugal na época. E no segundo momento, autores como Camilo Castelo Branco aproximam o romantismo em Portugal do tom mais sentimental e egocêntrico, ampliando os traços ultrarromânticos da estética. Então, assim, a gente tem esses dois momentos da poesia de Portugal. Tem o primeiro momento, que é um momento quando eles vão falar mais de questões históricas, e no segundo momento ele se aproxima do nosso ultrarromantismo, que é aquele sentimentalismo, aquele egocentrismo, que é tudo centrado no eu. A gente tem, nessa época também, tanto no Brasil como em Portugal, a mulher também ela é uma mulher idealizada. Então é aquela deusa inalcançável, é aquela mulher que ela está num plano bem superior. É diferente lá do trovadorismo. No trovadorismo a mulher ela não tinha aquela idealização, mas o homem se colocava como servo, mas ela não era comparada a deusas. Nesse caso no romantismo, a mulher ela chega a ser comparada a Deus. A gente vai ter paganismo também na obra do romantismo, coisas que a gente não tinha. Então a gente vai ter uma coisa mais paganista. A gente vai ter a religião também, mas alguns associam até alguns poemas ao satanismo, que eu não... Então, assim, o romantismo ele foi uma coisa bem exagerada porque ele queria romper com toda aquela estética, ele queria o exagero. Então, eles buscavam o extremo. E também, se a gente for parar para pensar, todas as transformações que a sociedade passou na época, a gente teve a Revolução Francesa, a gente teve a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte. No Brasil a gente tem a vinda da família real para o Brasil, a gente tem a independência do Brasil. Então a gente tem uma sociedade se transformando muito e isso mexe com a cabeça do homem. Então a literatura ela mostra esses três momentos, são três momentos diferentes da nossa sociedade, do romantismo. Então, porque era um momento de transformação. Então isso a gente acaba refletindo na literatura, porque a literatura é isso, gente. A literatura ela não deixa de ser um retrato da sociedade da época, ela não deixa de ser, ela mostra por um outro ângulo, diferente da história. Ela vai mostrar também, ela vai refletir a história, assim, de uma maneira diferente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro para vocês esse resumo sobre o romantismo. Então, lembrando sempre que se você está gostando, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal, dá aquela força para a gente continuar criando aqui conteúdo para vocês, beleza? Então é isso. Tchau. Até a próxima aula.